pessoal, tudo bom com vocês? Para o segundo vídeo do canal, nós vamos trabalhar um tema muito especial. Hoje nós vamos trabalhar com o tema A Mulher Brasileira na História. Esse vídeo ele será baseado no livro A História das Mulheres no Brasil, da Mari Del Priore. Lembrando então que a história das mulheres ela só passa a ser escrita a partir da década de 1960, 1970, com a nova história. Onde a história, então, ela passa a estudar novos personagens históricos. Ela começa a se preocupar com a história das mulheres, com a história das crianças, com a história do cotidiano, entre outras coisas. Principalmente porque a história, ela se aproxima de outras disciplinas, como, por exemplo, a sociologia e principalmente a antropologia. Para começarmos a contar, então, a história da mulher brasileira, iniciaremos pela mulher Tupinambá. Porém, a maior parte das coisas que sabemos sobre os povos indígenas nesse período é baseada em relatos de viajantes. No entanto, a maioria desses relatos era baseada na tradição cristã europeia, que via então esses povos indígenas como não civilizados com relação aos europeus. O nascimento de Tupinambá contava então com a participação de todas as mulheres da tribo, onde o pai ele tinha um papel muito importante. Nos partos complicados, era ele quem comprimia o ventre da mulher para que o bebê nascesse. Na cultura tupinambá, era o homem que guardava o chamado resguardo após o parto, onde todas as mulheres da tribo deveriam consolá-lo, porque senão corria o risco da criança morrer ou ter terríveis dores. As meninas elas atingiam a idade adulta após a primeira menstruação. Momento então que essas meninas deveriam seguir um ritual de passagem. Esse ritual então tinha a intenção de dar a essas meninas, que um dia seriam mães, um ventre saudável. Esse ritual então nos mostra a importância da maternidade da mulher, que deveria prover aí filhos fortes e saudáveis. Depois de casadas, as índias sempre andavam acompanhadas dos maridos. E eram as índias que carregavam então nas viagens os utensílios necessários para preparar a alimentação. Outro detalhe é que as mulheres casadas elas eram sempre vigiadas de perto pelos maridos. Por exemplo, nas viagens, se fossem por territórios conhecidos, a mulher ia na frente. Mas claro, o homem sempre estava vigiando todos os seus passos. Mas se fossem por territórios desconhecidos, o homem ia na frente, para evitar então que a mulher sofresse qualquer perigo. Já no Brasil colonial, a igreja ela tentava adestrar a sexualidade da mulher. A mulher deveria respeitar sempre primeiramente seu pai, depois ao seu marido. Toda a sua educação, então, era voltada apenas para os afazeres domésticos. Os matrimônios nesse período eram normalmente decididos pelos pais. Era uma forma, então, de domesticar muito cedo a mulher. Casavam-se as moças muito cedo, entre os 12 e os 14 anos, normalmente com homens muito mais velhos, de 30, 60, 70 anos. O ápice da vida da mulher, então, seria o casamento e a maternidade. A mulher deveria sair do seu lar apenas em 3 ocasiões especiais na sua vida: para se batizar, para se casar e para ser enterrada. A igreja ela influenciava na vida do casal, até mesmo no leito conjugal. Qualquer doença que atingisse uma mulher nesse período era interpretada como a ira de Deus pelos pecados cometidos. Era comum na época que as mulheres doentes recorressem então às benzedeiras para curar as suas enfermidades, já que havia muita escassez de médicos. No entanto, algumas dessas benzedeiras elas vão passar a ser perseguidas pelo Tribunal do Santo Ofício, que considerava essas curas realizadas por elas como ações diabólicas. No entanto, nesse período, muitas mulheres acabavam morrendo se recorressem à medicina tradicional. Com relação ao trabalho, ele dependia muito da posição social da mulher. As mulheres pobres sempre trabalharam, seja como quitandeiras, vendedoras ambulantes, lavavam fora, passavam, teciam. Algumas, na situação de extrema pobreza, também recorriam à prostituição como uma forma de sobrevivência. Claro que o pensamento cristão da época não via com bons olhos essas mulheres que trabalhavam, porque o lugar da mulher era o lar, era ser mãe, era ser esposa.
No século XIX, a sociedade brasileira ela vai se modificar, ela vai se aburguesar. E a mulher agora ela vai passar a ser exaltada pelo aspecto da maternidade. Agora não é mais a igreja que tenta controlar a sexualidade feminina, mas sim os discursos médicos. A medicina nesse período então vai se propor a educar a mulher. A mulher agora, ela deveria construir um lar acolhedor, cuidar dos filhos, se dedicar exclusivamente ao marido e jamais trabalhar fora. A maternidade, então, ela cabia à mulher, mas muitas vezes as mulheres mais pobres não tinham condições de cuidar dos seus filhos. Então entra aí a figura da mãe de criação, das criadeiras, das próprias avós que cuidavam dos seus netos. Fins do século XIX, vieram para o Brasil vários imigrantes para substituir aí a mão de obra escrava. As mulheres colonas elas deveriam conjugar o trabalho de casa com o trabalho dos cafezais. No início da industrialização brasileira, em meados aí do século XIX, muitos imigrantes, principalmente mulheres e crianças, vão ser a nossa força de trabalho nas fábricas. Porém, à medida que a industrialização do país vai avançando, as mulheres elas começam a ser expulsas das fábricas. No entanto, as mulheres negras, após a abolição, elas vão continuar trabalhando nos setores menos desqualificados, recebendo baixos salários e sendo maltratadas. Segundo os ensinamentos de Augusto Comte e de alguns positivistas, a mulher não deveria possuir dinheiro. O dinheiro era algo sujo, pertencente apenas ao homem. No início do século XX, temos mulheres trabalhando no campo, mulheres trabalhando na cidade, exercendo profissões liberais. Porém, o trabalho da mulher ainda sofria muito preconceito. Nos anos 50 surgem várias revistas femininas dedicadas a moldar a sexualidade feminina. Em plenos anos 50, a questão da virgindade ainda era muito importante. O Código Penal previa a anulação do casamento caso se provasse que a noiva não era mais virgem. Uma mulher nesse período, com mais de 20 anos, ela corria o risco de ficar presidia. E já uma mulher com mais de 25 anos já era encarada como a encalhada. Era prática entre as mulheres que trabalhavam nesse período interromper o seu trabalho quando se casasse ou com a chegada do primeiro filho. A partir dos primeiros anos da década de 80, vivendo aquela efervescência política, as mulheres também vão buscar a melhoria dos seus direitos e da sua qualidade de vida. Através de muita luta, surgem as denúncias de discriminação, de segregação racial, a busca por novos direitos. Ao longo da década de 80, a própria imagem da feminilidade é revisada. Começam a surgir as ideias de equidade entre os sexos, de igualdade entre os sexos. As mulheres, através de muitas lutas, então elas passam a participar de movimentos sociais, movimentos políticos, se tornam líderes sindicais e fazem parte até da própria elaboração da Constituição de 1888. Podemos dizer então que a Revolução da Mulher foi a mais importante revolução do século XX. Foi uma revolução que nasceu em fins do século XIX e teve seu ápice na Segunda Guerra Mundial, onde os homens foram lutar nas trincheiras e as mulheres tiveram que assumir o papel no mercado de trabalho. A luta é diária. A mulher guerreira, que sempre buscou resistência ao longo da história, continua lutando ainda na atualidade. Luta pela igualdade dos sexos, pela equiparação no mercado de trabalho, pelo fim da violência, que acaba ceifando milhares de vidas de mulheres diariamente, pela liberdade, por espaço, por independência, enfim, a nossa luta é por um mundo melhor.